Fala galera, eu sou Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto. Quero te convidar a fechar os seus olhos por alguns segundos e tentar imaginar um campo de futebol. Imagina a grama verdinha, a bola rolando, mas em vez da alegria de uma brincadeira, uma alegria que é intrínseca ao jogar futebol, ao prazer de jogar futebol, pense num clima de guerra. Entradas violentas, xingamentos ecoando das arquibancadas, um treinador super nervoso gesticulando com a equipe, cobrando posicionamento, movimentações. E no centro de tudo, crianças de 10 anos, com os ombros pesados, sentindo uma pressão que não deveria ser delas. Em agosto de 2025, essa tensão que é tão comum no futebol infantil culminou em um episódio que, para mim, foi a gota d'água. A Federação Paulista de Futebol anunciou, com grande alarde, uma punição inédita. Os pais das categorias sub-11 e sub-12 do Campeonato Estadual Paulista foram proibidos de assistir aos jogos por 2 rodadas. 2 rodadas de portões fechados. Isso significou um total de 144 jogos das categorias sub-11 e sub-12 do Paulista sem a presença de torcedores. Ou, melhor dizendo, sem a presença dos pais. O motivo? Crescente número de casos de mau comportamento. A Federação Paulista, no seu site, ela fez questão de ressaltar que no ano passado haviam sido em torno de 34, 35 ocorrências, e neste ano, já ali com 46 ocorrências, algumas delas muito graves, casos de xingamento, injúria racial, homofobia, até situações com armas de fogo ocorreram, e por recomendação ou obrigação do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, a Federação Paulista ela teve que tomar essa atitude, que nunca tinha sido tomada antes, de fechar os portões, os jogos e punir os pais. E aí, imediatamente a Federação Paulista lançou uma campanha de marketing muito bem produzida, com vídeos, posts nas redes sociais, chamou a campanha de Pais de Castigo, Menos Ódio, Mais Futebol. Os vídeos bem sensibilizadores, assim, crianças falando sobre o que elas passam no jogo, como que elas se sentem quando os pais, os adultos xingam elas, que jogar sem a presença dos pais estava sendo uma experiência melhor, enfim. E a repercussão foi enorme. Foi enorme, muitas pessoas aplaudindo, dizendo finalmente estão colocando os pais no seu devido lugar. Ah, isso é um absurdo, onde já se viu os pais agirem dessa maneira, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Salvem as crianças, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando bastante nisso, acompanhando, eu estudo esse tema já há alguns anos, primeiro na posição de psicólogo, pensando sobre essa questão pela ótica da psicologia, do esporte, e agora atuando como professor de futebol, como treinador de futebol ali em formação, também vivenciei já algumas situações, tenho relatos de colegas que trabalharam em competições aqui na minha cidade, relatos de situações em escolinhas, e como não lembrar de situações que eu vivi, né? Quando eu fazia futebol, lá por volta dos 10 anos, essa idade mesmo, né? Da idade do sub-11. Sub-11, só para você entender, segundo o regulamento, a gente já vai entrar melhor sobre isso, né, no regulamento, mas o sub-11, ele normalmente tem crianças de 9, 10 e 11 anos. Então, são crianças pequenas. E eu lembro de quando eu fazia escolinha de futebol, todas as vezes que tinha jogo, era um clima assim absurdo que se criava. Era impossível a gente não sentir a diferença da atmosfera. Então você tinha aqueles pais mais ativos, os pais treinadores, né, querendo dar instruções para os filhos, os pais torcedores de torcida organizada querendo colocar pressão,
às vezes até vaiando o outro lado. Eu lembro de uma situação em que a gente teve um jogo, uma vez, uma cobrança de pênalti, e teve pai que vaiou o menino que ia bater o pênalti. Gente, é complicado. E essas situações, de algum modo, me marcaram muito. Não chegaram, assim, a me traumatizar, mas eu lembro que não era legal. Não era legal jogar nessas circunstâncias, mas, ao mesmo tempo, era uma experiência muito importante, né? Eu ficava sempre muito empolgado, eu ficava com expectativa, porque o meu pai ia assistir, minha mãe quando podia, meu irmão teve algumas vezes que foi. Então, era aquele negócio assim bem conflitante, uma mistura de emoções, um sentimento ambivalente, né, que a gente fala. Ao mesmo tempo que você queria vivenciar aquilo, você também tinha os aspectos que não eram legais, que eram adversos, que te deixava travado, que te deixava com medo, ansioso. Então, imagina, né, o que essas crianças no sub-11, no sub-12 têm passado. E vendo toda essa movimentação de um tema que, para mim, é muito importante, eu acho que toda vez que você descobre algo que a gente pode chamar de verdade, algo que é um melhor caminho, uma solução para um problema, uma maneira mais eficaz de fazer as coisas, é um egoísmo você guardar para você mesmo. E eu me sinto na responsabilidade de falar sobre isso, porque é um tema muito importante e eu vejo algumas pessoas falando sim sobre esse tema, tenho referências na área que falam sobre esse tema, mas eu vejo muita gente que tá jogando pro outro lado, tá fazendo gol contra quando vai falar sobre essas competições para as crianças. E aí, me sentindo, né, nessa obrigação, nessa vontade de querer fazer alguma coisa, comecei a refletir, pensando, será que os pais são verdadeiros culpados? Será que eles são os culpados? Será que a gente não está olhando para essa situação da ótica errada, de uma perspectiva muito simplista? E aí eu pensei, cara, eu vou fazer um episódio sobre isso. E na hora que eu comecei a estruturar, eu vi que, dada a complexidade do tema, não ia dar para falar num único episódio. Então, provavelmente o que eu vou fazer é uma minissérie de alguns episódios. Acredito que vai dar para dar conta em uns 3 episódios, mas este é o primeiro que eu vou iniciar a reflexão sobre isso. E depois, nos seguintes, eu quero aprofundar. Então a pergunta central é essa: será que os pais são os verdadeiros culpados? Ou será que essa atitude da Federação Paulista de punir os pais e criar uma campanha de marketing não foi uma jogada de mestre para apontar o dedo para o elo mais fraco da corrente e convenientemente desviar o foco do verdadeiro problema? Eu acredito na segunda opção. Eu acredito que punir os pais é uma solução superficial. Ataca um sintoma, mas ignora completamente a doença. E a doença é o próprio ambiente de alto rendimento que a Federação Paulista de Futebol organiza, promove e, claro, lucra com ele. E aqui, estou falando Federação Paulista de Futebol, mas estenda-se para as outras federações também. Estenda-se para as confederações, a própria FIFA. Vamos lá, vamos ser sinceros. Quem são os tomadores de decisão no futebol? Quem são as pessoas que estão no poder no futebol? Eles é quem tomam as decisões. E é muita inocência da nossa parte achar que eles não sabem. Não sabem dos riscos, dos prejuízos, dos problemas que as decisões deles tomam, que ignorar os fatos, as evidências científicas gera. Então, aqui eu estou tentando te trazer da forma mais sincera possível a verdade. Eu não tenho medo da verdade, eu tenho um compromisso com a verdade. A gente vê na palavra que Jesus diz que ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que o Espírito da verdade iria estar conosco e nos revelaria toda a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu quero te trazer a verdade sobre esse tema, que
para mim é muito importante que todas as pessoas saibam. Então, veja dessa maneira. Eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, se vão me cancelar, se vão me criticar. Eu quero te trazer a verdade. Nós temos uma verdade sobre esse assunto e ela é muito bem fundamentada. Então, é muito mais fácil a gente culpar o pai que perde a cabeça na arquibancada, que faz ali um monte de absurdo, do que admitir que o sistema que foi criado por nós, um sistema que espelha o profissional, o futebol profissional, que valoriza a vitória acima de tudo e que trata as crianças como mini adultos, é o que gera todo esse estresse, é o que gera toda essa ansiedade, toda essa hostilidade em torno do futebol infantil. E sim, sub-11, sub-12, sub-13, nós estamos ainda falando de futebol infantil. Portanto, meus amigos, nos próximos episódios eu vou partir desse evento como ponto de partida para a gente tentar discutir o problema real, desmascarar a essência desse problema. Eu quero tentar te mostrar, com base na ciência e na análise até do próprio regulamento da competição, por que a minha opinião é tão forte. O problema não são as pessoas. O problema são os tomadores de decisão no sistema. E é por isso que, na minha opinião, competições como o Paulista Sub-11 deveriam deixar de existir. É isso mesmo. Eu sou contra competições como o Paulista Sub-11, Sub-12, Sub-13 e, para mim, essas competições elas não deveriam existir. Quer resolver o problema? Acaba com essa competição. Simples. Mas será que os tomadores de decisão, os poderosos do futebol, será que eles têm coragem de fazer isso? Ou será que eles têm interesse em fazer isso? Será que eles realmente se importam com as crianças e estão interessados no que é melhor para as crianças, para as famílias? Será que eles realmente querem o melhor para todas as crianças que jogam futebol? Acho que você sabe a resposta. O meu objetivo aqui não é desrespeitar os profissionais, as famílias, mas sim colocar o desenvolvimento saudável das crianças como prioridade. E para começar, nós vamos analisar este ambiente que gerou toda essa confusão. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos gastar um tempinho olhando para o regulamento do Paulista Sub-11 e Sub-12. Esse regulamento ele vem mudando a cada ano. Você olha o histórico dessa competição, ela existe desde 2008. Desde 2008 nós temos Paulista Sub-11. E aí, recentemente, a Federação Paulista começou a incluir algumas adaptações, mas quando a gente olha para esse regulamento como um todo, nós percebemos algo muito curioso. Existem sim adaptações para as crianças. O campo, tamanho reduzido, a bola também é menor, tempo de jogo, enquanto no futebol profissional a gente tem 2 tempos de 45 minutos, no Paulista Sub-11 e 12 nós temos 2 tempos de 25 minutos. Todos os que estão inscritos na partida obrigatoriamente precisam jogar, no mínimo por 25 minutos. Então a gente tem aí um mínimo que precisa ser feito quando a gente pensa numa competição infantil. E esse mínimo é o que dá, o que eu posso chamar de roupagem pedagógica para essa competição. Se você lê o regulamento, você vê ali que é uma competição de caráter educativo, amadora, os participantes, né, são chamados de atletas educandos, mas veja a dificuldade que é de tirar o nome atleta, relacionado ali a uma criança de 9, 10 anos. A gente não pode deixar de chamar de atleta, tem que chamar de atletas educandos. É curioso. Mas por outro lado, apesar, né, dessa roupagem pedagógica, por outro lado, se você reparar bem, toda a espinha dorsal da competição, ela é uma miniatura do futebol profissional. Então nós temos o campeonato longo,
que dura quase 6 meses, com um sistema de mata-mata idêntico ao dos adultos, sistema eliminatório, que reforça muito a urgência da vitória, a necessidade de vencer a qualquer custo. Os clubes têm uma lista de obrigações financeiras, logísticas, como no jogo profissional, você tem até ali uma seção no regulamento dedicada ao match day, ao dia do evento, e lá tem um monte de coisa que os clubes precisam fazer, precisam organizar, é toda uma logística, uma burocracia igualzinho o profissional. Critérios de desempate no sistema de classificação são os mesmos de qualquer campeonato profissional do mundo. Então a gente tem critério, né, por vitória, saldo de gols marcados, é a mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V. A premiação com troféus de campeão, vice-campeão, reforça, né, a cultura do resultado. Então, na prática, o que isso significa? Significa que nós estamos pegando crianças de 10 anos, em média, e colocando elas bem cedo num sistema que valoriza, acima de tudo, a performance e a vitória. Ah, não valoriza, eles estão querendo ensinar, estão querendo trabalhar a aprendizagem com as crianças, ensinar eles a competir. Não. Tem formas muito melhores de fazer isso. Tem formas muito mais embasadas cientificamente de você trabalhar a aprendizagem das crianças nessa idade no que diz respeito à competição. O que eles estão fazendo é reproduzir o modelo do futebol profissional. Esse sistema que faz isso, ele é permeado por ações adultas que vão impor valores de rendimento e não valores de participação e de alegria. E isso acaba contaminando todos os que participam ali. As próprias crianças, os treinadores, profissionais, pais, familiares, os clubes, todos os profissionais ali que estão ao redor, né, desse dia a dia de treino, de competição. É uma contaminação. A forma de pensar, a forma de valorizar os acontecimentos. E, gente, é muito difícil alguém que está nesse meio conseguir se blindar, conseguir trabalhar de uma forma que seja mais ética, colocando verdadeiramente as crianças em primeiro lugar. E assim, ainda que tenha clubes, treinadores, profissionais fazendo isso, gente, de verdade, quando você entra para participar numa competição dessa, você já está concordando com muita coisa que, na minha opinião, conforme eu vou explicar ao longo desses episódios, está errado, está completamente errado. Então, o que nós vemos na prática é um ambiente adultizado. E esse é o verdadeiro motor do estresse. Esse é, para mim, o que vai contribuir muito para gerar esses problemas que nós estamos vendo. Esse ambiente, ele pressiona os técnicos por resultados, as equipes, as crianças, pressiona os pais que são inseridos nessa lógica e acabam se envolvendo de forma exagerada. Os pais, muitas vezes, conforme ocorre na nossa sociedade, eles acabam sendo valorizados pelos resultados dos filhos. Então, se você tem um filho que é craque, que joga muito, isso coloca você numa posição especial como pai. Pô, meu filho joga muito, meu filho é craque. Você já é um pai que chega numa roda ali na escolinha, no clube de futebol diferente, com um status diferente. E a sociedade faz isso em vários níveis, em vários setores, não é somente no esporte. Normalmente, quando uma criança tem um alto rendimento escolar, os pais, por tabela, acabam também sendo reconhecidos pelo resultado que a criança entrega. Então a gente tem que pensar, será que nós estamos atribuindo valor aos pais pelas performances dos filhos? É algo a se pensar. Então, e muitas vezes os pais, com situações mal resolvidas do passado, né, traumas, frustrações, acabam também projetando sonhos nos filhos, sonhos que eles não realizaram, não tiveram oportunidade de vivenciar por completo. É sim também uma questão a se pensar, mas
não é para mim o que justifica todo esse alarde, esses problemas de hostilidade nos jogos. Quando a gente vê um pai gritando na arquibancada, a gente não está vendo a causa do problema. Nós estamos vendo o resultado. Esse é um sintoma febril de um sistema que esqueceu completamente que a criança está apenas iniciando e que o esporte nessa fase, nesta idade de 9, 10, 11, 12 até 13 anos, deveria ser, acima de tudo, uma brincadeira. E não um ringue de luta, um campo de batalha, uma guerra por resultados. E qual que é o custo disso? O que acontece quando as crianças são submetidas a situações como essa, de maneira repetida? O que vai acontecer com a saúde física, mental dessa criança, que passa a vivenciar essa lógica de uma forma tão precoce? É sobre isso que eu vou falar no próximo episódio. Eu vou te ajudar a entender melhor esse assunto, eu vou trazer informações, tudo com base científica, e você vai entender qual que é o risco de lesões, o risco de esgotamento mental e essa síndrome que muitas pessoas falam, mas às vezes não entendem direito o que ela representa. Uma síndrome silenciosa que está fazendo crianças, adolescentes e jovens abandonarem o futebol e o esporte de uma maneira tão abrupta, que é o burnout. E aí eu te pergunto, você já presenciou alguma cena como essa que eu descrevi aqui, uma criança sendo hostilizada em jogo, um pai fora de si, um treinador, numa situação de competição infantil? Você já presenciou? E qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Tudo que eu falei até agora, manda para mim, eu quero saber o que você pensa, eu quero receber o seu feedback sobre esse assunto, sua reflexão. Para mim é muito importante. Eu não quero que isso aqui seja um monólogo, eu quero sim que seja uma troca. E eu acredito que juntos nós podemos avançar na reflexão deste problema, deste tema que é tão importante para a gente pensar o bem-estar, a saúde física, mental das crianças e o desenvolvimento delas no futebol. E agora nós estamos entrando nos acréscimos. Os acréscimos é o momento que eu trago uma reflexão bíblica sobre o assunto do episódio, né, do podcast de hoje. E o meu acréscimo hoje é um versículo que está em 1 Timóteo 6,10, que diz: está escrito, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Eu quero deixar uma pergunta com base nesse versículo. Neste sistema, estamos realmente amando as crianças ou estamos amando a possibilidade de retorno que elas podem trazer? Não é fácil pensar sobre isso, mas é necessário. Nós precisamos pensar. As decisões que nós estamos tomando em relação às nossas crianças. Por que nós estamos tomando essas decisões? Por que nós estamos querendo isso para elas? Por que nós estamos incentivando elas a participarem, muitas vezes, de uma rotina rígida de treinos, de competições de alto rendimento para a criança? Será que nós estamos pensando no bem-estar delas? Estamos verdadeiramente amando essas crianças? Ou, lá no fundo, estamos pensando no retorno financeiro que elas podem nos dar? Fica a reflexão. Lembre-se, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Nele, você já venceu. Esta foi a reflexão de hoje. Está iniciado essa discussão. E nós vamos aprofundar ainda mais no próximo episódio. Um abraço e até o próximo
Futebol em Contexto. Falou!